E aí, meus consagrados e minhas consagradas, né? Estamos aqui em outro vídeo, nesse formato novo, né? Isso aqui é quase que uma live gravada, digamos assim. Estamos aqui no intervalo entre uma consulta e outra na clínica. Espero que ninguém abra a porta ali interrompendo, porque dá um puta trabalho editar isso daqui, então eu meio que tenho que fazer o vídeo inteiro sem errar, né? Ou se errar, corrigir no meio do caminho. Então, torcer para ninguém interromper a gente aqui, né? Vamos lá, falar um pouquinho sobre libido sexual, né? Mais uma vez, usando como base um post antigo meu que eu tenho aqui, né? Muito desse conteúdo mais antigo, eu achei interessante passar para esse formato de vídeo, né? Reaproveitar o conteúdo aprofundando um pouco mais, né? Tem gente que tem o interesse de ler, mas às vezes quer estudar, pesquisar mais sobre aquilo ali. Então, se tem um vídeo, né, com mais tempo, mais complexo e com alguma explicação, sempre é mais interessante para poder conciliar, né, e valorizar o texto. Beleza? Então, estou fazendo isso com os posts que eu considero mais importantes, né? Então, para a gente começar aqui, libido sexual. Primeiro é importante a gente diferenciar que uma coisa é libido, outra coisa é especificamente essa libido sexual, né? Libido é basicamente ali o tesão para fazer as coisas, né? Não diz respeito só à parte erótica, à parte sexual em si. Então, essa libido sexual está dentro do conceito de libido, digamos assim, certo? E é dela que a gente vai tratar um pouquinho melhor hoje. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala de libido, né, de libido sexual, significa que ela é influenciada por alguns fatores. Então, tanto o fator psicológico da coisa, quanto o fator biológico. Então, qual o diferencial aqui, né? A gente precisa se atentar, se prender à parte biológica da coisa, porque no que diz respeito à parte psicológica é simplesmente muito, mas muito individual, né? Cada pessoa ali tem seus gostos, suas preferências, suas, enfim, fantasias, emoções. Enfim, é uma coisa muito individual que não cabe fazer um vídeo para isso, né? Teria que fazer um vídeo para cada pessoa, basicamente. Então, a gente pode se prender aqui na parte biológica, né? Na parte neuroendócrina da coisa, né? Se é algo neuroendócrino, significa que envolve tanto a parte endócrina, hormonal, quanto a parte neurológica, né? Algo que vai atuar também diretamente aqui na cabeça do sujeito, na cabeça da pessoa, certo? Então é nesse segundo aspecto aqui que a gente vai se prender mais, beleza? Então, para a gente começar aqui, né, quando a gente fala dos fatores biológicos, os maiores promotores da libido, que vai dar aquele kickstart inicial, né, são os neurotransmissores dopamina e glutamato. Então, falando um pouquinho melhor sobre eles, né. Glutamina é basicamente a molécula da motivação, não é molécula do prazer. Isso estaria mais próximo de uma serotonina quando bem regulada, né. Mas enfim, não confundir e achar que dopamina significa prazer. Que dopamina é a molécula do prazer. Não é, a molécula da motivação. É ela que vai, né, lhe dar um empurrão para você buscar o prazer. Né? Para você buscar o prazer ou fugir da dor. Né? É uma molécula que vai lhe fazer buscar uma recompensa. É a molécula do fazer acontecer. E não do prazer em si, não da recompensa. Né? A molécula para buscar a recompensa. Então, a gente associa, né, uma dopamina com um bom nível de glutamato. Vou já explicar o que seria. A gente tem esse empurrão inicial, né? Essa engatada, essa pisada no acelerador no que diz respeito à libido sexual e libido para outras coisas da vida, né? Em relação ao glutamato, o glutamato é um neurotransmissor excitatório, né? A gente tem neurotransmissores inibitórios, que seria o GABA, por exemplo, e a gente tem os antagonistas, que seriam os neurotransmissores excitatórios, né? Então, se é algo que vai excitar, é algo que vai estimular, é algo também para fazer acontecer, é o que vai ligar o sujeito ali, certo? Esse glutamato, quando em excesso, né, ele causa uma ansiedade terrível. Ele em excesso, ele às vezes leva o paciente a uma depressão, né? A gente sabe que se deixa a pessoa ali num quadro de ansiedade crônico, inevitavelmente cedo ou tarde ele cai na depressão. Então, assim, mexer com neurotransmissor sempre é uma coisa tanto quanto pesada, certo? Diz muito a respeito do comportamento do indivíduo. Então, que seria, como eu disse, né, o kickstart inicial da libido sexual vai depender desses dois caras aí, né, da dopamina, né, que seria a molécula de você buscar ali o prazer ou fugir da dor, e o glutamato, que seria a parte excitatória da coisa, né? Você liga o sujeito e você faz ele ir atrás de algo. Isso vale para a mulherada também, certo? Então, além disso, estão envolvidos no processo hormônios andrógenos e hormônios estrógenos, né? Androgênios e estrogênios. Basicamente, seriam, não gosto muito dessa nomenclatura, mas para ficar mais fácil, hormônios masculinos e hormônios femininos, né? A gente sabe que tanto homem como mulher tem tanto testosterona, né, e seus derivados, quanto estradiol e seus derivados também, né? Apenas a concentração e a relação é diferente. Então, assim,
os famosos hormônios sexuais, né? A testosterona, a DHT, o estradiol, a progesterona, tudo isso tem relação com a nossa libido e creio que seja a parte mais óbvia da coisa, né? Se a gente aumenta uma parte desses hormônios, a gente tem um impacto na libido. A grande questão que pouca gente fala é que isso também é dependente de uma certa relação. Então nem sempre quanto mais é melhor. Por exemplo, se no homem a gente desregula a parte do estradiol, a gente baixa o estradiol demais, que é o hormônio feminino, digamos assim, e a gente pensa que não tem tanta importância para o homem, mas se a gente baixa demais, a gente destrói a libido do sujeito. Por mais que ele esteja voando, explodindo em testosterona. Então onde eu quero chegar? Esses hormônios isoladamente têm algum efeito, têm alguma potência considerável nesse aspecto, né? Mas é mais importante ainda do que isso, do que um e outro, a relação entre eles. Então nunca a gente pode zerar um ou outro, ou deixar um ou outro em excesso demais, né? Acaba tendo impacto. Lembrar que quando a gente fala de hormônio, às vezes pode ser mais específico, né? Alguns estão mais ligados, por exemplo, no caso do estradiol, ele está mais ligado ao drive sexual, à vontade da coisa, né? Já o testosterona, o DHT, está mais ligado à potência de uma ereção, lubrificação vaginal, entendeu? Parte mais prática da coisa, saindo mais da cabeça e indo ali por fazer acontecer, né? Então, assim, existem até efeitos mais específicos de um de outro, mas o que mais vale aqui pra gente, que é importante reforçar e salientar, é que existe uma relação de otimização desses hormônios, né? Seja ali para a parte da libido sexual, que é nosso tema aqui desse vídeo, seja para a parte ali da maromba da coisa, né? Da hipertrofia, síntese proteica, enfim, qualidade de vida de maneira geral desse homem ou dessa mulher, beleza? Outros fatores que é importante a gente comentar aqui também, ó, seria o óxido nítrico, quase não sai, óxido nítrico, né? O que seria esse óxido nítrico? É basicamente um gás, né, que nosso corpo produz lá na parede dos nossos vasos sanguíneos, que o que ele vai fazer? Ele é um potente, se não for mais potente, vasodilatador. A função dele é essa. Então, a parede interna do seu vaso sanguíneo, tá lá aqui seu vaso, certo? Então, a célula aqui dessa paredezinha, né, desse tecido, desse endotélio aqui interno, produz esse óxido nítrico e o efeito dele é basicamente vasodilatar, né, o seu vaso. Ele vai aumentar o calibre. Então, se você está com esse vaso dilatado, você permite que passe mais sangue. Se está passando mais sangue, né, você permite, por exemplo, uma melhora da ereção. Você permite que aconteça e se sustente uma ereção no homem. Você joga mais sangue lá para as partes sexuais da mulher, né, clitóris, enfim, lá para a vulva. Então, o que acontece? Você tem uma melhor oxigenação, uma melhor entrega ali de sangue, né? Você aumenta tanto a sensibilidade do local, quanto você entumece o local, né? Se a gente for falar bonito aqui, for falar os termos técnicos. Então, é o que possibilita, é o que sustenta uma ereção, né? É o que ajuda na lubrificação vaginal, né? É o que torna uma vulva, a vulva feminina, mais sensível, né, ao ato sexual. Então, o óxido nítrico tem um papel fundamental. Boa parte ali de suplementação que é vendida como afrodisíaco, a grande maioria atua o quê? Ou no drive, né? Na parte ali, na vontade, no desejo sexual da pessoa, ou aumenta justamente essa parte da vasodilatação, né? Vai ou aumentar essa quantidade de óxido nítrico, ou vai ajudar no efeito dele de vasodilatação, na entrega de sangue, né? E quando começa ali o ato, você direciona esse sangue para a região sexual, de um e de outro, beleza? Importante aqui também comentar sobre a ocitocina. O que seria essa ocitocina, para quem já ouviu falar, né? Seria basicamente a molécula, né? Isso é um hormônio. Seria a molécula ali que faz você criar afinidade com outra pessoa, basicamente, né? Isso é muito presente, altíssimo, em mulheres que estão amamentando, porque ela cria uma relação com o bebê, né? Assim, não tão alto quanto, mas é a molécula relacionada ao afeto, basicamente, né? Não é só isso, gira em torno também da parte psicológica da coisa. Mas quando a gente entra no ramo hormonal, isso aqui é o que chega mais próximo, é o que está ali, diria, uma transição, né, entre a parte biológica, fisiológica da coisa e o psicológico emocional. Então, assim, é um hormônio relacionado ao afeto, a ligação, a conexão entre uma pessoa e outra. Muito presente em mulheres amamentando com o bebê, né? Isso ajuda, não é o responsável, mas ajuda a criar uma conexão ali entre a mãe e a criança, certo? Isso também está presente, né, entre os casais. Então vai ter uma participação, vai ter um papel nisso também. E comentar aqui também sobre a noradrenalina e a progesterona, né? Então, noradrenalina é um adrenérgico, né? O que vai ajudar a acelerar a pessoa, né? Fazer acontecer, entra ali na parte da dopamina, entra ali na parte do glutamato. Isso também não deixa de ser um neurotransmissor, né? Mas o que acontece? Tem que ter cuidado que essa noradrenalina em excesso, né? Você vai acelerar demais a pessoa, você vai ter uma superativação em excesso
ali do sistema simpático, né? Sistema nervoso simpático, que é o de luta ou fuga, e o que acontece? Se você ativa demais a luta ou fuga, amigão, não vai ser prioridade do seu corpo um ato sexual, né? Você está em luta ou fuga, você não vai parar, né, para procriar naquele momento. Então, se a gente tem um excesso, não abaixo, mas um excesso dessa noradrenalina, a gente vai ter o efeito contrário do esperado, né? Você vai enrijecer, você vai fechar, você vai vasoconstrigir seus vasos, né? Você vai tirar sangue das periferias para jogar ali para os órgãos, enfim, você vai ativar seu sistema de luta ou fuga. Isso não é condizente, né, com a parte reprodutiva da coisa. Se você primeiro tem que lutar ou fugir para algo, como é que você vai fazer uma criança, fazer um bebê, gerar uma outra vida agora? É basicamente isso. Não é condizente o excesso dessa noradrenalina. Então tem que ter muito cuidado com essa parte de estimulantes, ansiedade, estresse, né? Está muito relacionado com isso também. E a progesterona é um outro hormônio predominantemente feminino, né? Tem uma relação ali tão importante quanto o estradiol. Beleza? Então, né, tudo isso irá contribuir né, alguns para um, outros para outro. Para o aumento da excitação sexual, pelo drive, a vontade da coisa, ou para a ereção e lubrificação vaginal, né? Essa segunda aqui, principalmente relacionada ao óxido nítrico, a vasodilatação. Beleza? Aqui tem um esquemazinho que eu deixei, né? Sobre essa relação hormonal e tal, o esquema tudo bonitinho, montadinho. Então, quem quiser dar uma estudada ali, um por um, melhor como entender isso, né? Dá um zoom aí, tira um print da tela e, né, dá para fazer um resumo, dá para dar uma estudada por isso. Beleza? Além da explicação. Então, continuando. Libido no ciclo menstrual, né? Aqui é importante salientar que nem toda mulher tem oscilações tão grandes assim, né? A grande maioria, eu acredito, que passa por oscilações ali de humor, de libido, de performance nos treinos, né? Mas não acontece com toda mulher. E às vezes não acontece não necessariamente nesse padrão, né? Mas o mais próximo de um padrão, quando acontecem as oscilações que a gente pode puxar, é basicamente isso daqui. Então, de maneira simplificada, né? Na maioria das mulheres que sofrem de oscilação, o que costuma acontecer que eu pego em consultório? Quando a mulher está menstruada, né, está naqueles dias, geralmente quando acontece a oscilação é para menos, né? Muitas vezes a gente consegue relacionar isso com o rendimento do treino. Então, no período menstrual, geralmente, se a mulher está mais sem vontade de fazer as coisas, né? Isso vale para a parte sexual, isso vale para o rendimento do treino. Já quando a mulher está ovulando, né? Quando ela está no período propício à gravidez, que ela tem um pico hormonal, né? Justamente porque biologicamente, fisiologicamente, ela está naquela função de procriar e reproduzir. Então ela vai ter um boom, ela vai ter uma subida hormonal. Muitas vezes, né, essa mulher vai ter uma oscilação positiva ali da libido, fazer acontecer. Está no período reprodutivo, é normal do corpo de uma mulher, né, desejar mais um alto. E ela consegue extrapolar isso para o treino também. Geralmente é uma semana que ela tem um aumento na performance de treino, né? É até interessante a gente conseguir fazer mini periodizações em cima disso. E de antemão, né, quando ela não está nem menstruada e nem está ali na semana de ovulação, digamos assim, é quando ela atinge o basal, né? Ela fica ok, nem para mais, nem para menos. Mas reforçando, isso não acontece com toda mulher, nem todas têm oscilação, e quando acontece a oscilação, nem sempre segue esse padrão, beleza? Então isso aqui não é uma regra, isso é um geralzão, certo? Continuando, né, o que pode diminuir, o que pode destruir, detonar a nossa libido, né? Má alimentação, sendo mais específico, né, você fazer déficit calórico muito agressivo ou por muito tempo, principalmente mulheres que sempre são mais sensíveis a essas oscilações, essas agressões ali de dieta que a gente faz, beleza? Então assim, se você cortar caloria demais, você corta energia demais, você acha mesmo que o corpo vai se preocupar se está faltando para você, se ele vai se preocupar em manter a libido, manter a reprodução ali da pessoa, gerar outra vida, se está faltando para si próprio, não fica muito condizente, né? Enfim, alcoolismo e tabagismo, né? Principalmente ali na parte de lubrificação, de ereção, prejudica muito, né? Claro que com uso crônico. Enfim, estresse e sono inadequado, esse daqui creio que não seja surpresa para ninguém, né? Se o cara está estressado, se o cara está com sono inadequado, principalmente a parte do estresse vai mexer com aquela relação de neurotransmissores, o cara vai ficar aceleradão demais, vai ficar sem cabeça para coisa, né? Ele não vai estar, como é que eu posso dizer, num ambiente otimizado para que isso aconteça. Então, prejudica muito o sono, então a produtividade do cara em tudo acaba por cair, né? Consumo excessivo de estimulantes. Lembra da adrenalina, da noradrenalina? Pois é, vai atuar aqui. Então, se você tem estimulante em excesso, você tem uma ativação excessiva do seu sistema nervoso simpático, que é o de luta ou fuga. Não é condizente com procriação. Outro problema dos estimulantes também. A grande maioria, eles causam uma vasoconstrição. Lembra? Ele fecha o vaso sanguíneo.
de novo, não é condizente também, né, com aquele aumento de fluxo sanguíneo para as partes sexuais. Então, assim, excesso de estimulante não combina. Por incrível que pareça, a ionimina, que é um estimulante, né, conhecido por dar ansiedade na galera, a depender ali do que seria o tipo dessa ionimina, né, tem a alfa-ionimina, tem a ionimina HCl, mas a gente não fugir aqui do tema. A ionimina, muitas vezes, tem um efeito afrodisíaco, né, mas assim, cuidado com o excesso de estimulantes, certo? Não é porque o cara tomou um café que vai dar problema, mas assim, em excesso, uso crônico, abuso, geralmente prejudica. Esse daqui, provavelmente, se não for o pior de todos, é um dos piores, que seria o excesso de masturbação e consumo de pornografia. Isso daqui, por si só, já darei um vídeo à parte, falando disso. Mas saiba assim, isso tem um prejuízo tanto físico da pessoa, isso prejudica tanto o funcionamento físico da pessoa, principalmente a parte da masturbação, porque você dessensibiliza ali o órgão, né, tanto para homem quanto para mulher. Você fica acostumado com uma coisa mecânica, digamos assim, sua mão, ou seja lá o que for. Consumo de pornografia vai prejudicar a pessoa a nível, né, da cabeça da pessoa. Então, basicamente, a pessoa se acostuma a sentir prazer, a chegar ao orgasmo com frames, né, com vídeo, com algo artificial, um estímulo artificial, uma coisa que não existe na vida real, né? Todo tipo de perversão que o cara encontrar por aí, ele acostuma a cabeça dele com isso, o cérebro se torna resistente a esses estímulos, e quando ele está com a mulher, ou quando a mulher está com um homem na vida real, seja como for aqui a combinação, quando se está com outra pessoa na vida real, né, o cérebro, o que é? Não dá moral para aquilo dali, entendeu? Porque já está acostumado com todo tipo de perversão. Você acostumou, você ensinou, você criou caminhos neurais no seu cérebro de uma parada artificial que você não tem na vida real. E você conciliou isso com excesso de masturbação. Então você desensibilizou lá embaixo e desensibilizou aqui em cima. E para ajeitar isso aqui, meu amigo, minha amiga, leva tempo e é difícil, né? Hoje em dia já se acha mais material falando sobre isso, né? Se você tirar um tempo para pesquisar na internet, você encontra muito material sobre isso, né? Como eu disse, isso daria um vídeo por si só à parte. Mas saiba que assim, se não for o mais destrutivo de todos dessa lista, com certeza ali fica no top. Beleza? Bem importante aqui, ó, lembrar que algumas medicações como antidepressivos e opiáceos, né? Opiáceos entraria ali como se fosse um estimulante. Mas antidepressivo, principalmente, ele causa desregulação na serotonina. Então isso muitas vezes leva a pessoa a ter, não de certa forma prejudicar diretamente o ato sexual, a vontade da pessoa, enfim, mas demora a atingir mais o orgasmo, certo? Fica mais difícil terminar e chegar lá. Muitas vezes acontece que isso. Qual a boa notícia? Geralmente, não acontece com todo mundo, mas geralmente quando acontece, existe a remissão desse sintoma, uma vez que o corpo acostuma com a medicação, né? Ali de 3 a 6 semanas, geralmente. Isso é uma conversa que você teria que ter com o seu psiquiatra, né? Ou com o médico responsável da medicação. Mas assim, não acontece com todo mundo e geralmente é reversível. Ainda que a medicação não acostume, quando você cessa o uso, né? A ideia não é ninguém passar o resto da vida tomando antidepressivo, quando cessa o uso, volta ao normal, né? Você tem uma regulação de volta daquela serotonina. Beleza? Enfim, outras patologias também vão prejudicar, né? A própria diabetes, que é um problema sistêmico, né? Entre aspas, é um problema ali na circulação do sujeito, não existe uma entrega adequada de energia para os tecidos, vai prejudicar, né? Infecções, própria depressão, ansiedade, que não deixa a pessoa funcional, digamos assim, né? Claro que patologias vão afetar isso, né? Quando o corpo não está saudável, essa parte da reprodução também não responde, né? Meio que o corpo não enxerga como prioridade passar ali seus genes para frente se você não está legal. De uma maneira bem grosseira seria basicamente isso, né? Enfim, e o que é que pode aumentar a libido, né? O que é interessante, a gente quer potencializar, o que é que a gente pode fazer? Básico do básico, né? Consumo de gordura, principalmente gordura animal. Por quê? Essa gordura da dieta, que eu digo, né? Gordura na dieta, função principal seria basicamente servir de matéria-prima para hormônios sexuais. Então, a gente sabe que o colesterol, na verdade, o colesterol especificamente, é como se fosse matéria-prima para a produção de hormônios sexuais. Que você vai reproduzir durante o sono, a maior parte, né? A maior parte você produz durante o sono, em segundo lugar seria durante o treino. Só que você precisa ter o tijolo, você precisa ter a matéria-prima para isso, que é basicamente o colesterol. De onde que vem o colesterol? Da gordura. Então, assim, colocar fontes de boa gordura na dieta, né? Principalmente gordura animal, e principalmente colocar, por exemplo, um azeite, um óleo, já é uma gordura vegetal, né? Mas se você cuida ali de boas fontes de gordura na dieta, né? Incluindo um pouco de gordura saturada, um pouco de gordura animal, a gente consegue otimizar essa parte aí do colesterol, que por si, né? Um bom colesterol, ressalta-se, que por si vai otimizar, servindo de matéria-prima para a produção de hormônios sexuais, que você produz durante o sono, durante o treino. Então, associe tudo
né, que você logo nota com o tempo um benefício nessa parte. Enfim, boa hidratação, porque se você está hidratado de maneira geral, você consegue ter uma lubrificação vaginal, né? A própria lubrificação peniana também existe, né? Não é tão evidente, né, quanto na parte feminina, mas enfim, a água aqui é essencial até por motivos óbvios, né? Alimentos vasodilatadores que vão ajudar, vão se associar com aquela questão ali do óxido nítrico. Então o que acontece, né? Só na parte da dieta você já consegue encaixar uma gordura, né? Encaixar alguns alimentos que vão servir de afrodisíaco, um alimento vasodilatador, por exemplo, a famosa beterraba, certo? Enfim, boa hidratação, a gente sempre tem que bater uma meta de água, né? Você consegue tirar isso tudo pela dieta, né? Controle de estimulantes, não colocar isso ali no balaio da dieta, mas enfim, né? Dá para associar também. Não abusar de estimulantes, sono regulado, né? Até porque você precisa produzir seus hormônios sexuais, controlar o estresse e a ansiedade, basicamente controlar aquilo que baixa, né? E, de novo, evitar a masturbação e pornografia. Esse daqui é o mais destrutivo de todos. Ainda vamos chegar na parte hormonal que isso daqui causa, que eu acho que é o slide seguinte, né? Vamos ver aqui. Outras considerações. A prolactina me parece ser o maior inimigo da libido sexual. Falando um pouquinho da prolactina. Prolactina, né? A favor da lactação. É um hormônio da lactação, da amamentação em mulheres. Beleza. Para que essa porra serve em homem, né? Basicamente, ela é nosso freio. Então, você tá lá no ato, terminou, ejaculou, beleza. O cara geralmente dá aquela morrida e depois volta, né? O que derruba o sujeito para depois ele voltar, o que dá essa puxada de freio, né, entre um round e outro, digamos assim, é a prolactina. O que acontece? A prolactina desliga sua sensibilidade. Na verdade, sendo bem específico, fica uma sensibilidade que incomoda, né? Uma sensibilidade diferente. Mas enfim, prolactina que dá essa desligada no cara. E outra, se sobe a prolactina, ela derruba toda a dopamina. Então o cara fica sem vontade pra nada, né? Botando um palavreado aqui mais esdrúxulo, o cara fica broxado pra tudo, né? Se o sujeito tá com a prolactina alta, por consequência da dopamina baixa, ele vai ficar broxado pra vida. Pelo menos temporariamente, enquanto acerta essa relação. Então a prolactina faz isso. E qual o problema, né? Excesso de masturbação com pornografia aumenta muito essa questão da prolactina. Aumenta muito a prolactina do sujeito, ela por si só vai baixar a dopamina, e esses mesmos fatores aí, né, excesso de um e do outro, também aumentam a resistência do sujeito à dopamina. Então olha o estrago que isso faz, olha como a pessoa não fica nada funcional, né? Ela vai ter um excesso de prolactina, que derruba, que freia a pessoa. Logo, por consequência, ela vai ter uma baixa da dopamina, que é o que faz acontecer. Essa dopamina que está baixa, a pessoa ainda está resistente. Então, isso aqui definitivamente não combina, certo? É por isso, na minha opinião, é o fator mais prejudicial de todos. Porque você prejudica o funcional, físico, você prejudica a cabeça do indivíduo, né? Porque fica mal acostumado, digamos assim, e ainda gera um desbalanço hormonal que não é simples de corrigir. E qual o problema? A pessoa não vai ficar, antes fosse isso, para ser bem sincero, a pessoa não vai ficar só broxada para a parte sexual, a pessoa fica sem libido para a vida, certo? Então a pessoa com a dopamina baixa ou prolactina alta não vai ter vontade, não vai ter o tesão, né, de fazer o ato sexual, de fazer um bom treino, de fazer acontecer no trabalho, enfim. Você basicamente inutiliza a pessoa com isso daí, certo? Isso é quase um quadro depressivo, né? Sem exagero. Se você pesquisar sobre isso, você vai entender melhor. Enfim, o excesso de serotonina, né, pode reduzir o apetite sexual? Na verdade, nem tanto. O que ele acaba mais fazendo é aumentar o período refratário e principalmente dificultar orgasmos, né? A gente sabe que muita medicação ali, ansiolítica, antidepressiva, os famosos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, basicamente ele não deixa o corpo puxar essa serotonina de volta, e ela fica boiando, ela fica aumentada lá na fenda sináptica, né, entre um neurônio e outro, e esse excesso de serotonina, né, é que vai principalmente dificultar o orgasmo. Mas voltando à parte da medicação antidepressiva, não acontece com todo mundo. Com quem acontece, geralmente o corpo acostuma, e ainda que não acostume, quando você para a medicação, volta ao normal. Beleza? Reforçando, excesso de noradrenalina, né? Como eu falei, pode dificultar a ereção e lubrificação vaginal. Por quê? Porque o excesso de noradrenalina literalmente fecha seus vasos sanguíneos. Então como é que você vai jogar lubrificação, como é que você vai jogar sangue para lá, né? Por consequência, diminui até a sensibilidade. Então, também não combina. Se a gente pode dizer que vai impossibilitar como a prolactina, creio que não chega a esse ponto. Serotonina e excesso vai impossibilitar? Também não. Agora, essa desregulação aqui da prolactina com a dopamina é fatal, certo? Enfim, também comentar que algumas drogas recreativas podem causar um crash de dopamina um tempo após o uso. Então vamos pegar o exemplo mais conhecido, bala, né? MDMA, droga de rave. Então o que acontece?
Isso não acontece só com isso. Alguns esteroides anabolizantes têm um efeito desse em menor escala, né? Como seria a trembolona. Então o que acontece? O sujeito usa ali uma balinha, né? Usa um MDzinho, pá, vai ter um pico de dopamina. E ele se sente bem, se sente ótimo, se sente o cara. O problema é que muitas vezes não acontece sempre. Tudo que eu estou falando aqui não é regra, certo? Existem exceções. O que eu tentei colocar aqui foi de uma maneira geral. Mas enfim, o sujeito utilizou ali uma droga recreativa, teve um pico de dopamina. Muitas vezes acontece que depois ele tem um crash, ele tem uma queda abrupta. E aí já sabe a consequência disso, né? Baixou demais a dopamina. Qual é o hormônio antagônico dela? Prolactina, que é o hormônio do freio, da desensibilização. Então, dopamina caiu demais, prolactina subiu. Aí, meu amigo, minha amiga, nesse quadro aqui, nada funciona nem a pau, certo? Não só a libido sexual, como a libido tesão para a vida, para treino, para trabalho, enfim. Você fica basicamente sem vontade de nada, né? Enquanto não ajeitar essa relação, beleza? Enfim, era basicamente isso aí que a gente tinha para comentar, né? Esse aqui já foi o último slide. Quem tiver interesse, dá uma chegada lá no post, dá uma lida, né? Lembrando, mais uma vez, a aba aqui de comentários é nossa, né? Qualquer informação extra, complementar, ou discordância que seja, fiquem à vontade aí para comentar. Espero ter conseguido dar uma explicação, ter valorizado aqui o post, ter levado no conhecimento, né? Acima do que seria o superficial. Beleza? Afrodisíaco, não sei o que, vasodilatador. Espero ter deixado bem explicado. Beleza? E o vídeo aqui é nosso, galera. Então é isso. Por favor, também, né? Curta, compartilhe, comente, ajude aqui ao canal a crescer, né? Eu tento sempre trazer esse conteúdo um pouco mais aprofundado, tento ser didático, né? Conteúdo gratuito. Então, assim, me ajuda muito se você impulsionar o vídeo e o canal, beleza? Me serve de muito incentivo. Né? Quem quiser conhecer melhor aqui meu trabalho, rotina de treino, eu sempre deixo ali o link ali para o Instagram, né, que seria a plataforma principal, no momento que eu estou investindo mais aqui no YouTube, mas sempre deixo o link para o Instagram, quem quiser conhecer o trabalho, ou mesmo contratar consultoria, enfim, quiser trocar uma ideia comigo, tá lá o link, os vídeos de treino lá no TikTok também. E basicamente é isso, galera. Agradeço aí a atenção, a paciência de todos que chegaram aqui no final. Beleza? Um abraço, é nóis e tamo junto.